O Mundo Político recebe hoje mais um candidato ao Senado Federal. Nosso convidado é o deputado federal Miguel Correia, que disputa uma das vagas de senador pela coligação do Lado do Povo, liderada pelo PT, o partido dele. Bem-vindo, deputado. Obrigado, eu que agradeço o convite e estou à disposição. O senhor entrou na disputa para o Senado tardiamente, após o racha, né, aquela divisão do PSB, enfim, a não participação efetiva do PSB na chapa com o PT, e que não era para eles essa vaga, né, e o senhor ocupou ela afinal. Na pesquisa Datafolha aponta que o senhor tem 6% das intenções de voto. Qual que é o papel da sua candidatura? Como é que o senhor vê a sua candidatura? Primeiro, eu vou tentar responder um pouco das questões que você apresenta, mas só para ser um pouco didático, a disputa interna por cargos majoritários, naturalmente, sempre há um interesse muito grande. Nós estamos falando de uma candidatura ao Senado que tem um bloco, sem dúvida nenhuma, entre os dois principais blocos de disputa eleitoral, né? Um bloco liderado pelo PSDB e um bloco liderado por nós. E num primeiro momento a gente ia fazer uma aliança com o PMDB, onde o Aldal Clever seria o candidato ao Senado na chapa. Depois desse rompimento que nasce com o desejo do PMDB de ter uma candidatura própria, legitimamente, nós também entendíamos que era importante fazer uma aliança então com o PSB. E quando a direção nacional do PSB pede a saída do Márcio para fazer essa composição, a gente deixa claro que aceitaríamos o Márcio dentro da chapa, né? E eu, inclusive, nas minhas mídias sociais coloquei isso, que o Márcio, por uma pessoa correta, honesta, trabalhadora, seria muito bem-vindo à nossa chapa e nós teríamos Dilma... Na condição de candidato ao Senado. Ao Senado. Naturalmente, a gente tem a candidatura do governador à reeleição e poderíamos ter perfeitamente o Márcio como segundo nome ao Senado. E não foi o que aconteceu. Não acontecendo, aí veio para o partido a disputa, o PCdoB foi para vice com o governador, indicando a João Moraes, e eu aí faço um acordo com o partido e viro o candidato do partido ao Senado. Além de Dilma Rousseff, além da presidenta que está Dilma, liderando que ocupa a pesquisa. Uma outra vaga. Ter 6%, eu vou te responder, eu acho que com mais simplicidade. Essa eleição é uma eleição muito polarizada. As eleições nacionais têm uma característica de polarização muito sólida, independente de quais sejam os nomes. Dificilmente você vai lembrar, em algum momento, da gente ter 3 blocos se formando nacionalmente no país. Talvez nas últimas 4, 5, 6 eleições isso não aconteceu. Você pode ter o Ciro protagonizando com o Fernando Henrique, como teve, mas depois o Ciro perde força e o Lula protagoniza. Então, o Brasil sempre dividiu em torno de 2 candidaturas, 2 polos, 2 blocos. E a sua formação acontece no decorrer das eleições. E, por consequência disso, isso acaba se reproduzindo nos estados, a grande maioria das vezes, né? Não é uma regra, mas nos estados acabam reproduzindo. E nas campanhas de Senado, você tem sempre um bloco aí dessas divisões da centro-esquerda e um bloco do centro-direita. Então, quando você tem esse primeiro bloco e, naturalmente, o voto na Dilma, ele tem a primeira opção, ela tem 98% de conhecimento, né, ela tem quase 30%. Então, o bloco que eu represento, ele praticamente é ocupado pela presidenta Dilma. Se você imaginar que eu e ela juntos ocupamos ele todo. Agora, as dificuldades de... Porque se você somar, perdão, só para completar, se você somar 30% dela com os outros 6, 7%, chegamos a 37% num bloco que tem 40%. Agora, as dificuldades que o governo Pimentel tem enfrentado não contaminam, não são também um dificultador? Que atinge a chapa como um todo? Olha, se a gente imaginar assim, a política nesse momento vira dificuldade em todo o país, né? Ela atravessa essa fase. É uma fase de uma crise não só financeira, não só do desenvolvimento econômico, mas também da política, né? A perda da credibilidade política, uma mudança de se fazer política, porque você tinha, na minha opinião, e eu estudo bastante isso, você tem uma mudança radical da forma como a sociedade se coloca, se posiciona e cobra. O Brasil, você pode afirmar isso hoje, que a maioria da nossa população tem gostado, tem debatido e tem participado da política. Isso não existia há 8 anos atrás, né? Então, esses problemas oriundos, né, dessas tantas consequências dessa transformação da sociedade faz com que, de fato, qualquer governo tenha. Mas é importante frisar que o governo do Rio entrou em colapso.
O governo do Espírito Santo, nós tivemos caos público aos olhos de qualquer um, especialmente na questão da segurança pública, né? Outros estados sem pagar. Minas Gerais manteve todo o seu sistema em funcionamento e com todas as crises existentes, nós temos convicção absoluta que entregamos um governo à altura do orçamento que tínhamos, né? Agora, houve um episódio recente, eu estou um pouco em dúvida se o seu nome já estava colocado ou ainda não, mas o senhor foi apontado como responsável por contratar uma influenciadora, foi ela mesma que disse isso, o que seria uma atitude questionável, não é? Inclusive legalmente, para beneficiar o PT e aliados. O senhor acredita que isso atrapalhou essa arrancada da campanha e como é que o senhor tem respondido a essa questão? Primeiro que eu não preciso mais de responder essa questão, porque aonde eu deveria responder, eu respondi e venci. Venci as 3 ações, né? Eu tenho 18 anos de vida pública, eu não estou em lista, não estou em inquérito, não estou em delação, não tenho processo, e eu fui relator geral do orçamento, 3 trilhões e 200 bilhões de reais, eu fui relator setorial, fui da mesa diretora, fui secretário de Estado e coordenei 500 milhões de orçamento, sem uma única denúncia. Foi a primeira vez que eu compareci ao Ministério Público. É estranho, né? Na hora que eu sou o candidato a um cargo majoritário, é a primeira vez em 18 anos que eu piso no Ministério Público, né? Mas fui. Fiz questão de ir, levar todos os contratos e mostrar para as pessoas todas que a legalidade pertence à minha atividade. Não só à minha vida pública, quanto à minha vida empresarial, né? E de novo reafirmando, e eu faço esse desafio novamente, como eu fiz, desafio a qualquer um apresentar um único recibo meu ou das minhas empresas em relação a qualquer tipo dessa publicidade. E vamos imaginar, se eu tivesse feito essa publicidade, eu não faria para mim? Como candidato ao Senado, eu faria para outros de fora, mas não faria para mim. Estranho, né? O que levou essa moça a fazer essa declaração, na Aí sua é uma opinião? pergunta que deve ser feita concretamente para ela, porque primeiro ela desapareceu, né? Tentaram intimá-la de todo jeito e ela desapareceu, né? Em segundo lugar, alguém deve ter interesse nisso, né? Por quê? Por que alguém teria interesse nisso? É uma pergunta que é importante, mas eu acho que a população tem entendido isso muito bem. Tem entendido esses denuncismos falsos, mentirosos, descabidos. Não é à toa o que o presidente Lula tem ainda de aceitação de intenção de voto. Não é à toa o Haddad liderar as pesquisas, porque não é ele exclusivamente o líder desse movimento inteiro. É simplesmente as pessoas compreendem que os interesses estão sendo colocados, as mídias sociais estão aí e as pessoas conseguem provar mais rapidamente, não só na mão de quem queria colocar ou não os ataques ou as defesas. As pesquisas indicam, quando elas são feitas, inclusive as pesquisas eleitorais, quando elas são feitas de forma mais abrangente, mostram que o eleitor tem preocupação com 3 grandes temas, e nós elegemos esses 3 grandes temas que são indicados justamente para questionar os candidatos. Claro. Então vamos lá. Fique à vontade. Saúde, educação e segurança. Como o senhor tem apresentado na sua candidatura, junto ao eleitor, a defesa dessas 3 áreas, como pretende trabalhar, enfim. Vamos em cada uma delas? Fique à vontade, vamos pode escolher. Educação, vamos começar por educação. Me permita avançar um pouquinho. A preocupação com a educação, ela é intrinsecamente ligada ao emprego, ao desenvolvimento econômico, à forma de que se tem de gerar soluções econômicas e pessoais. Por quê? As pessoas não vão para a universidade para exclusivamente aprender uma profissão ou um curso. As pessoas vão para uma universidade porque elas querem um melhor salário, elas querem uma profissão, elas querem se desenvolver na vida pessoal. E por consequência disso, que a educação sempre estará ligada ao desenvolvimento econômico. E isso é a minha atuação. Eu atuo há 18 anos nessa mesma pauta e nessa mesma bandeira, né? Eu sou professor acadêmico, dou aula na universidade, sou professor doutor. Por consequência, eu tenho convicção absoluta que, para se transformar a educação e para se qualificar a economia, a primeira modelo que a gente tem que fazer, que inclusive é a minha tese, né, que eu recebi o título agora como doutor, que é muito simples se mexer na economia. Porque se você fizer a leitura da grande economia, você vai perceber que quem conduz ela são os pequenos. Então, quem gera 55 milhões de empregos no Brasil? Os pequenos empreendedores, os microempresários, o setor de serviços.
Quem que gera a maior arrecadação? Esse mesmo setor. Qual o benefício esse setor tem do poder público? Nenhum, ou quase nenhum. Se a gente fizer uma comparação, as grandes empresas, como as mineradoras daqui, que não pagam absoluto imposto. Por quê? Porque quem mais arrecada, mais explora, não tem impacto. E a minha pauta é diferente dos demais. Que os demais... essa é uma mudança que o governo do Estado não poderia ter feito? Essa é a mudança que nós fizemos no governo do Estado. Mas como qualquer mudança num estado dessa grandeza e numa crise econômica, por que que você acha que Minas Gerais foi o segundo estado mais gerador de emprego do Brasil? Por quê? Porque nós apostamos nesse modelo. Associado às universidades, porque lá está o centro de formação de conhecimento, lá está os jovens que estão entrando 4 vezes mais na universidade do que há 12 anos atrás, mas não tem conseguido emprego. Por quê? Porque só formar não significa gerar emprego. A nossa juventude, minha mãe e meu pai falavam isso muito comigo, estuda para você passar num concurso público. Dá vontade de falar, e aí mãe, agora o Estado não está conseguindo pagar salários em dia, né? Quase não tem concurso público, então como que a gente faz? Naturalmente aqui, entendendo que a academia deve ser um espaço para formar pesquisadores, professores, funcionários públicos, mas mais do que isso também empresários, gente do setor produtivo. E a universidade nunca cumpriu esse papel com excelência. Uma discussão forte que se faz é que ainda há muito investimento a ser feito no ensino fundamental e no ensino médio, o que é, inclusive, uma obrigação do Estado. Essa é uma preocupação que o senhor levaria para o Senado? Vivian, eu me preocupo com qualquer dos problemas públicos apresentados pela sociedade, independente se nesse eu sou especialista ou não. Mas esse de fato eu sou, gosto. Nós criamos um modelo de programa que eu queria te convidar para ir na minha rede social e ver o vídeo que uma menina postou hoje. E nós inserimos o meu primeiro negócio, além de uma cadeia nova de opções e ações para a juventude para a juventude do ensino médio da rede pública estadual. A escola está chata, cansativa, enfadonha. Ela não envolve a nossa juventude. Se ela não, aonde você aprende que você não é envolvido? Não existe esse espaço. Se a gente quer educar os nossos jovens, nós temos que envolvê-los. A minha filha de 6 anos falou, pai, a escola é muito chata. Eu falei, por quê, meu amor? Eu falei assim, porque lá não tem iPad. Então, ela tem um computador em casa, ela vai para o mundo inteiro, ela viaja, ela conhece as coisas, ela vê, ela sai daqui e vai para fora do Brasil, volta, ela vai para o Nordeste, volta, ela vai para uma realidade social, volta, e dentro da escola é sala de aula, quadros, giz e professora. Então, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é reformas profundas, só que com coragem de sair fora da caixa. Porque se você não sair fora da caixa, não vai ter uma gestão pública nova, moderna, eficiente. Foi o que eu fiz como secretário de Estado, registra-se. Eu coloquei a Secretaria de Desenvolvimento como protagonista no Estado e ela nunca foi. Ainda falando do caminho para o Senado, saúde e segurança pública. Nós vamos ter que avançar agora um pouquinho mais rápido, porque senão não dá tempo da gente falar das duas coisas. Vamos lá. Vou começar por segurança pública. Sim. Segurança pública é um tema hoje muito especial e delicado para todas as pessoas, especialmente as pessoas de grande centro, mas com os breves episódios que aconteceram de invasão, explodindo agências, com um bando altamente armado. As pequenas cidades também passaram a ter essa grande preocupação. O que eu quero te falar? De novo, se pensarmos a política da forma tradicional, nós vamos levar 20 a 30 anos para pequenas soluções de impacto em toda a sociedade. Se pensarmos a gestão pública de uma forma inovadora e fora desse ambiente vivido, nós vamos encontrar algumas soluções muito simples. Deixa eu te dar 2 exemplos profundos e de mudanças absolutamente substanciais. Se você consegue fazer a integração das câmeras privadas, mas que estão públicas, em locais públicos. Exemplo, a loja tem as câmeras dentro dela, mas tem as câmeras que ela coloca na rua, na calçada. Se você fizer apenas isso, nós vamos corrigir 2 graves problemas. O primeiro problema é, naturalmente, a possibilidade de você ter todas essas câmeras integradas e uma fiscalização mais consistente. A segunda, que a gente chama de efeito panótipo, que é quando as pessoas se sentem fiscalizadas o tempo inteiro e observadas, a partir daí produzindo efeitos mais
sociáveis dentro da regra da sociedade. E o terceiro, que é o grave problema que existe no setor público, na área de segurança pública, que é, se você não consegue fazer com que os inquéritos tenham robustez, que os inquéritos tenham de fato provas concretas, dificilmente essa pessoa terá a sua pena a sua pena elaborada, vamos dizer assim, pela justiça. Por quê? Porque o juiz se sente inseguro, sem provas concretas, de punir uma pessoa. Agora, se ele tem provas concretas, fica muito mais fácil. Então, o que nós precisamos? Melhorar a qualidade dos nossos inquéritos, produzir provas com mais eficiências. E aí, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um resultado melhor. Isso é possível no Senado se trabalhar por isso? O Senado, entenda que o Congresso Nacional, ele atua no que é mais importante no Brasil, orçamento. Só se faz as coisas com orçamento e com recurso público. Se não tem recurso público, é uma mentira, é uma bravata. Porque para fazer tem que ter orçamento. E quem constrói o orçamento é o Congresso Nacional e o Senado tem um papel protagonista absoluto. Só para completar, um outro exemplo sobre isso. Você está aqui com seu carro na porta da Assembleia. Se você sair pelo Antônio Carlos até o aeroporto e você rodar a 70 km por hora e depois um pouco mais na LMG 610, você vai tomar aproximadamente 24 multas. A sua placa do seu carro será registrada, o seu carro será registrado, correto? Se o seu carro for roubado aqui na porta, por que a placa que você denunciou não pode ser identificada da mesma forma? Eu queria só entender o porquê que não poderia ser feito. Porque se houvesse um sistema de integração exclusivamente do sistema de multa, que só serve para fazer, naturalmente, para conter os excessos e manter a legislação, mas ao mesmo tempo ele não entrega o que ele pode entregar, que é dados e inteligência. Se ele entrega esses dados, seu carro seria roubado aqui, a polícia retomaria ele na Antônio Carlos, no início da Antônio Carlos, na Lagoinha. Ou retomaria ele na Amazonas, no início dela. Você já então, tá com uma pauta bastante popular nisso aí. Não, é porque eu estudo e me preparo para isso. Vamos avançar a falar de saúde? Claro. Como é que o senhor pretende atender ou, enfim, olhar para essa demanda da população, que é uma coisa bastante aflitiva e que está muito ligada à questão também financeira, à arrecadação, ao orçamento. Arrecadação. Em primeiro lugar, a minha especialidade é gerar economia, fazê-la gerar, dar resultados e aumentar. Qual que é o modelo? Quando você faz com que haja geração de novas empresas, não há necessidade de você aumentar impostos, porque você está aumentando a fonte arrecadadora. Então você tem 10 arrecadando, vale mais do que 5 arrecadando. Então você pode ter cargas tributárias mais flexíveis, mais leve para essas empresas poderem contribuir. E quando isso acontece, os investimentos públicos têm que ser em saúde, segurança e educação. Os investimentos públicos não deveriam estar concentrados em ações meio. Tem que estar concentrado nessas 3 áreas e, naturalmente, infraestrutura também, né? Agora, indo diretamente para a saúde de fato é o problema mais complexo do Brasil e do mundo. Entenda que os Estados Unidos, um país daquela potência, conseguiu criar um sistema de saúde infinitamente inferior ao nosso há pouco tempo e está em xeque no Congresso americano novamente. Para ser desmontado. Para ser desmontado. Então, nós construímos um sistema de saúde que, teoricamente, ele é perfeito. Teoricamente, ele é perfeito. Só que, na prática, tem que ter orçamento, lembra? Sem orçamento é impossível. E como sem orçamento ele gera essa dificuldade, vai fazer com que as pessoas paguem um preço muito alto por isso, né? Então, saúde pública hoje, ela tem que ter um olhar de médio e longo prazo. Porque não adianta falar bravata e mentira para as pessoas, que isso não se sustenta. Em médio e longo prazo, você precisa de atuar no que impacta o custo público da saúde. O custo público da saúde é impactado com as doenças graves. Por exemplo, o governo federal criou 2 programas de alta eficiência. Distribuição de medicamentos para hipertensão e para diabetes. Esses 2 problemas causam um rombo absurdo na saúde pública. Por quê? Primeiro, porque ele toma a vida das pessoas. E em segundo lugar, que são os tratamentos mais caros quando as pessoas são acometidas dessas doenças. Por consequência, se você trabalha atividades de prevenção, você diminui em 10 a 20, 1000% o custo público de saúde. Agora, a prevenção também depende de recursos, depende de campanhas. Infinitamente inferior. E nós temos aí infinitamente menor. Um teto de gastos que tem se imposto sobre todas essas coisas que nós falamos aí. Qual eu sei a sua posição, claro. Com certeza. Né, que é uma questão partidária em relação ao teto de gastos. Ideológica também, mas
mais do que como vai trabalhar no Senado em relação a isso, para, enfim, neutralizar ou acabar com o teto de gastos, como é que... Eu vou ser até um pouco mais duro na Pois resposta. como é que o senhor acredita que vai ser o amanhã em relação ao teto de gastos? Quer dizer, com o Congresso que está pintando que vai chegar lá, não é? Não deve haver muita renovação. Me perdoa o excesso, mas eu preciso ser mais duro para ser coerente. Eu fui relator geral do orçamento, é o maior investimento em saúde e educação que o Estado de Minas Gerais já teve em sua história. O governador era Antônio Augusto Anastasia, uma pessoa que eu admiro, sei da sua retidão e da sua competência, ok? Ok. Só que a política pública se faz pelos atos. Quando eu fui relator geral do orçamento, o governador era do PSDB e Minas Gerais teve o maior orçamento em saúde e educação. Tá? Fui indicado pelo Fernando Pimentel e a Dilma era presidenta, correto? Os últimos anos nós tivemos o Temer na presidência. Registra-se. Quem colocou o Temer na presidência no último ato no Senado foi Antônio Anastasia, com o voto dele como relator no Senado. Por consequência, se nós temos 15 milhões de desemprego e um Estado que caiu os investimentos em saúde e educação, alguém tomou essa decisão. Mais do que isso, não só a implícita da decisão dele ter levado ao Temer e o Temer ter feito os equívocos, mas a decisão explícita dele, porque o Anastasia e Aécio, os dois senadores de Minas, votam a favor de 20 anos de congelamento dos investimento que eu não chamo de gasto público, dos investimentos em saúde e educação. É esse os senadores que nós queremos? Eles votam a favor da retirada dos direitos dos trabalhadores. É esse os senadores que nós queremos? Então, a gente tem que parar, as mídias sociais permitem isso. Ontem eu fiz um debate com um senador e ele falou que ele é contra a PEC dos gastos, que ele vai revogar. Como que ele pode ser contra se o partido dele inteiro votou a favor? De quem? Eu prefiro não me referir para não fazer esse reforço e para ser elegante com ele. Em segundo lugar, o candidato a presidente dele defende muito mais do que isso, o aprofundamento dos cortes públicos. E ele vem me falar, então, assim, acabou esse tempo de bravata. Acabou. Porque as pessoas podem ir nas mídias sociais, elas podem ir nos sites e acompanhar e ver que isso é uma mentira, é uma falácia. Então, isso aqui é saboroso. Eu vou até fazer uma crítica à democracia. Apesar de ser apaixonado, a democracia nossa, que não tinha instrumentos para ela ser permitida, hoje tem. Porque no parlamento, quem produziu democracia no parlamento conseguiu produzir quase um milagre. Porque não se produz democracia com um debate de 10 segundos, passando 3 vezes na TV. É impossível. Agora, você vendo a pessoa, acompanhando, vendo a trajetória dela, qual que é o motivo que ela está na política, por que ela está ali, e você poder votar ou não nessa pessoa, aí a democracia está sendo exercida. Então, o parlamento, pela primeira vez, nós vamos ter democracia agora. Então, as pessoas têm direito. Mesmo que a renovação for pequena, o modelo está criado. Candidato, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Eu que agradeço e estou à disposição para todas as vezes que me chamarem. Eu conversei com o candidato ao Senado pelo PT, da coligação do Lado do Povo, Miguel Correia. Essa entrevista é parte da nossa cobertura das eleições de 2018. É a TV Assembleia nas eleições com todas as vozes. Obrigada pela companhia e até o próximo Mundo Político.